pessoal, estamos aqui novamente dando continuidade em nossas aulas para dimensionar nossas instalações hidráulicas. Nosso dimensionamento de hoje será as tubulações, já que na aula anterior nós dimensionamos o reservatório. Sabemos que vamos utilizar um reservatório de 1000 litros para esta família. E agora vamos dimensionar as tubulações para instalação para o abastecimento da residência. Então, conforme já havia falado anteriormente, uma coluna ela não pode ter menos de 1 polegada, o que é equivalente a 32 milímetros em tubos soldáveis e 1 polegada em tubos roscáveis. Então, a vara de tubo, ela vem com 6 metros. Você vai comprar uma vara de 6 metros para essa instalação. Vai comprar uma outra vara de 6 metros de tubo de 25 milímetros para a continuação, porque os diâmetros eles vão diminuindo ao longo da instalação, certo? A saída do reservatório, chamado barrilete, ele é o maior diâmetro da tubulação. E no final da instalação, os pontos de utilização, onde nós colocamos as torneiras e os engates flexíveis da nossa instalação dentro de casa, é de meia polegada ou 20 milímetros, que é o equivalente. Então, as tubulações não são iguais. Nós temos que observar isso. Uma vara de tubo de 6 metros, você vai instalar tranquilamente a sua coluna e o tubo de ventilação, que segue o mesmo diâmetro da coluna. O tubo de ventilação sempre deve ser igual à coluna, certo? Então, partindo da coluna, vamos abastecer o ramal de distribuição. Para fazer essa conexão, nós vamos utilizar ali uma curva de raio longo. É a curva que a água, ao descer com velocidade, ela vai aproveitar a curva da peça. Essa conexão é própria para facilitar e encaminhar a água. Então ela vai cair da coluna e vai bater aqui na curva de raio longo e vai se encaminhar para o ramal, certo? Sabendo que o ramal é um diâmetro menor, certo? Você vai colocar esse ramal aqui de 25 milímetros, que é o equivalente a 3/4. Caso você tenha um outro material de 1 polegada, para não sobrar, não perder material, você pode aproveitar. Esse ramal pode também ser feito de 1 polegada, igual a coluna. Não há problema nenhum. Sendo que a cada sub-ramal, você vai cortar o ramal e vai colocar um T de 1 polegada com saída para 20, ou seja, para meia. No caso de polegada, é o tubo branco, que é roscável. E no caso de milímetros, é o tubo marrom, que é soldável. Aqui, se você continuar esse ramal com 32 milímetros, que é o atualmente que nós mais trabalhamos, você vai comprar para cada sub-ramal um T de 32 milímetros com saída para 20 milímetros. Então a saída do T geralmente é na bolsa central. Dali parte o sub-ramal. Aí todos os sub-ramais serão de 20 milímetros. É o normal para atender nossas peças de utilização dentro da nossa casa. É pia, é tanque, é lavatório do banheiro, ducha higiênica no banheiro, chuveiro, todos são atendidos com 20 milímetros. Porém, existe uma instalação na nossa residência que não pode utilizar esse diâmetro de 20 milímetros, que é a máquina de lavar. A máquina de lavar é uma torneira especial
ela deve ser atendida com um diâmetro maior, é o diâmetro de 25 milímetros. Nessa derivação do subramal, você vai comprar um T com saída para 25 e não 20. Os outros todos são de 20. Um T com saída para 25 milímetros, certo? No final do subramal, você vai colocar uma peça que sai do tubo marrom para a rosca, que é o final onde a máquina de lavar vai ser conectada à sua torneira. A torneira da máquina de lavar ela é de 3/4, que é o equivalente a 25 milímetros. Então, todos os T's, os joelhos de saída, onde nós vamos conectar uma torneira, onde nós vamos conectar um engate flexível ou qualquer outro equipamento, todos eles são azuis. São peças especiais para ponto de utilização, onde sai da instalação para o uso de algum equipamento. Então todos são azuis. Por quê? Os azuis, eles são reforçados. É um material mais reforçado e ele possui em seu interior uma rosca com a bucha de latão, que é um reforço metálico colocado nesses tipos de conexão para durar bastante, porque é um ponto de utilização onde nós colocamos torneira, a torneira dá defeito a gente tira, coloca outra, colocamos engate flexível enrijece, endurece, dá vazamento, você tira, coloca outro. Então, nesse vai e vem você pode danificar a peça, se não for uma peça reforçada. Por isso é aconselhável em todos os pontos, pontos azuis. São as conexões reforçadas com bucha de latão, não esqueçam. Então, continuando aqui, saímos da nossa coluna para o ramal. Se você não tem material sobrando de 1 polegada, você vai comprar um tubo de 25 para fazer o ramal. Esse ramal geralmente é pequeno, só pega a cozinha e o banheiro, mais ou menos na altura de 90 centímetros, 80, ele passa horizontalmente na parede. Por isso, de preferência, esses cômodos da casa devem ser um atrás do outro. Por exemplo, a cozinha é longa e o banheiro atrás da cozinha. Nessa parede, você vai tirar a instalação para a cozinha e para o banheiro ao mesmo tempo. Vai economizar material. Não precisa dar volta, nem precisa fazer uma outra saída do reservatório. Você vai fazer um ramal que vai abastecer cozinha, banheiro e área de serviço. Toda a área molhada da residência. Então, você vai comprar uma vara de 6 metros. É a vara de tubo marrom de 25 milímetros. Certo? Então, as derivações que você vai fazer para as peças de utilização, você vai derivar com um T de 25 milímetros com saída para 20 milímetros, que é o diâmetro dos subramais. E o ramal especial, o subramal especial, que é o da máquina de lavar, você faz com a própria sobra do tubo de 25 milímetros. Vai sobrar, sempre sobra pedaços. Você vai fazer aquele ramal especial que é o da máquina de lavar, 25 milímetros. Então, nesses subramais todos aqui, está as diversas alturas dos pontos de utilização da residência. Então aqui, ó, nós temos esse maior aqui, é o subramal, que vai abastecer o vaso sanitário, ou bacia sanitária, caixa acoplada. Ele é abastecido por um subramal de 20 milímetros, certo? E na sua ponta, onde vai encaixar o engate flexível, o rabicho, nós teremos uma conexão azul, para que o engate flexível fique ali e se der problema a gente troca e nunca vai remoer aquela rosca. Existe os pontos de
de utilização com joelho marrom. Joelho marrom não é bom para ponto de utilização, ele é frágil. A rosca com o tempo se danifica e vai dar muito mais trabalho quebrar aquele ladrilho do banheiro para trocar um ponto de utilização, que é um joelho, certo? Então, vamos continuar. Todos os pontos de utilização vão utilizar uma derivação do ramal com um T com saída para 20 milímetros, certo? Unicamente a máquina de lavar que terá um T com saída para 25, já que o tubo também é 25, vamos utilizar um pedaço que sobrou do tubo da vara de 25 e vamos colocar uma saída, um T com a saída igual às entradas, que é 25 milímetros. Só esse que vai ser a diferença. E no chuveiro, alguma condição especial? Não. O chuveiro vai sair, ele pode sair com 20 e pode sair com 25. Se tiver tubo sobrando de 25, pode utilizar no chuveiro também. E no final do chuveiro aqui, onde vai ser o ponto de utilização onde a gente coloca o chuveiro, você vai colocar uma saída com o joelho azul, com saída para meia polegada, porque o chuveiro, o tubo de chuveiro, ele é de meia polegada, diferente da máquina de lavar. A máquina de lavar é 3/4 de polegada, é um pouco maior, por isso ele é uma instalação especial. Mas o chuveiro você pode instalar com 20 ou 25 milímetros, tendo cuidado de no final colocar a peça do tubo de utilização, que é o joelho azul, com saída para 20. Não tem problema nenhum. Agora tem outro caso importante em nossa instalação. Você que é um pedreiro, você tem que conhecer essas etapas da instalação. Para você fazer uma boa instalação, você tem que conhecer os princípios, conceitos de uma boa instalação. Está aqui. Esses conceitos estão na norma 5626, que é a norma técnica de instalações hidráulicas de água fria. Então vamos ver esses conceitos aqui. Principalmente esses três aqui, ó. Conceito de força, pressão e perda de carga. Todos são relativos à instalação hidráulica dentro de uma residência. Você que é um pedreiro, você chegar para a dona da casa ou para o dono da casa e falar sobre as instalações hidráulicas da casa dela, ela vai ver que você é um pedreiro firme, de conhecimento. Então você vai conhecer força. Por que é importante a força em um ponto de utilização? Para que você tenha um jato abundante no seu chuveiro. A força, ela se transforma em pressão no ponto de utilização. Uma força maior, com um diâmetro de uma tubulação maior, ela vai dar uma pressão maior no ponto de utilização. Porque o tubo, ele vai estar cheio e, de acordo com a altura do nível máximo da sua água, do seu reservatório, quanto mais alto, mais força ele vai exercer nas paredes da tubulação. E essa força, ela se transforma em pressão e pode ser medida. Essa força se transforma em pressão. Como? Você vai num ponto de utilização da sua casa, a água está fraca, digamos no chuveiro. Aí você vai, tira o chuveiro, coloca ali no lugar do chuveiro um manômetro. É um manômetrozinho de medir ar, manômetro mede qualquer coisa, mas eles têm que estar na escala de MCA, que é o metro de coluna d'água, ou quilograma força por centímetro quadrado, que também é relativa à água. Essas duas escalas servem para medir a pressão na sua residência. Então, se você não encontrar um manômetro de metro de coluna d'água, que é MCA, você vai encontrar um manômetro quilograma força por centímetro quadrado. Os dois servem para medir
a pressão no ponto de utilização. Aí você vai e mede lá. Seu chuveiro está fraquinho, você vai medir a pressão, deu lá 1 kg a força por centímetro quadrado, porque o peso da sua água dentro das tubulações está baixo. Então, para funcionar o diafragma do seu chuveiro, nós necessitamos de 1 metro de coluna d'água, certo? Então vai dar ali 1 MCA aproximadamente, se for manômetro de escala em MCA. É pouco para um chuveiro. O chuveiro vai funcionar, mas não tem aquele jato que impressiona. Então por isso que é importante o seu reservatório ser instalado sempre um pouco acima da laje. 40 centímetros, 60. Se puder fazer uma torrezinha em cima do banheiro, uma outra pequena laje para instalar a sua caixa d'água, melhor ainda, que vai dar pressão e força ao mesmo tempo. Quanto mais alto o reservatório, mais força e pressão nos pontos de utilização. Então voltamos aqui. Falamos sobre a força, que essa força é exercida no fundo do tubo e nas paredes do tubo. Quanto o diâmetro for maior, mais força vai ter a água para jorrar nos seus pontos de utilização. E a pressão? A pressão é uma só. O tubo pode ser grosso, pode ser fino, pode ser uma piscina, pode ser um tonel. Então a pressão é uma só, medida em quilograma força por centímetro quadrado.